Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia voltada para a turma do 9º ano do ensino fundamental. Hoje, a gente vai continuar a correção da segunda atividade impressa, que eu disponibilizei para vocês fazerem em casa. Vocês, com certeza, responderam as questões, né? As questões da atividade são 5. Na outra correção que eu fiz, eu respondi as questões do 1 até o 4. Hoje a gente vai responder a questão número 5, pois é uma questão que tem mais detalhes, né, para a gente explicar, para a gente abordar. Porque vai falar sobre alguns países com relação ao desenvolvimento industrial, econômico e tecnológico, inclusive. Tá certo? Então vamos aqui mais uma vez apresentar a tela, tá bom? Vai passar aí para vocês, vai aparecer a primeira imagem da correção, certo? Pessoal, a atividade, ela tem a questão número 5, ela quer saber o seguinte. Vamos ver aqui a pergunta número 5. Caracteriza resumidamente os países e regiões da Europa quanto ao seu desenvolvimento industrial, econômico e tecnológico. Então, nós vamos observar aqui a letra A, que é o Reino Unido. Vamos analisar alguns aspectos aqui do Reino Unido. Sobre o Reino Unido, a gente vai observar aqui na página 93. Se tiver com um livro, pode acompanhar e ver aí na página 93 sobre o Reino Unido. Antes da gente abordar essa questão, detalhar melhor sobre a resposta, né? É importante a gente saber a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Muitas pessoas confundem, principalmente Grã-Bretanha e Reino Unido. A Inglaterra é um país, tá? Apenas. A bandeira da Inglaterra aqui está. Essa bandeira branca com uma cruz vermelha no meio, certo? Essa é a Inglaterra. Grã-Bretanha vai ser a Inglaterra mais Escócia e País de Gales. São países que fazem fronteira aqui com a Inglaterra. A Escócia fica ao norte e o País de Gales aqui ao oeste, certo? A união desses 3 países vai formar a Grã-Bretanha. E a bandeira da Grã-Bretanha já vai ser um pouco mais detalhada que a bandeira só da Inglaterra. Veja que a bandeira da Inglaterra está aqui, presente dentro dessa bandeira da Grã-Bretanha. Só que em vez de apenas uma bandeira branca com uma cruz vermelha, agora a gente vai ter detalhes em azul e um X branco aqui passando no meio, que vai combinar outras bandeiras aqui, tá? Da Escócia e do País de Gales, inclusive, tá bom? Vamos dizer assim. E o que é o Reino Unido? O Reino Unido vai ser os países da Grã-Bretanha, Escócia, Inglaterra e País de Gales, mais a presença da Irlanda do Norte, que fica aqui vizinha, né? Nessa ilha aqui vizinha, tá bom? Só a título de curiosidade, esse país aqui é a Irlanda, tá? A Irlanda não faz parte do Reino Unido. A vizinha aqui é a Irlanda do Norte, mas não faz parte do Reino Unido. É só a Irlanda do Norte, tá? Então, lembre-se disso. Inglaterra, país individual, sozinho mesmo. Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, País de Gales. Reino Unido, a Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Tá certo? Pessoal, o Reino Unido, ele vai ser um país bem industrializado, certo? Foi o primeiro país que passou pelo processo de industrialização. Vocês já estudaram sobre a primeira industrialização que aconteceu. Foi lá na Inglaterra, né? No Reino Unido que aconteceu. Dentro da Inglaterra, né? Mas observe que a presença de indústria não é dentro apenas da Inglaterra, mas também na Escócia, na Irlanda do Norte, aqui também no País de Gales, em Cardiff, por exemplo. Então aqui você vai observar a indústria e os recursos minerais presentes aqui no Reino Unido. Tá certo? O livro diz que existem grandes indústrias têxteis. São indústrias têxteis, são aquelas que lidam com a fabricação de tecidos, né?
O Reino Unido tem uma tradição manufatureira têxtil que remonta à Idade Média. Até hoje essa é uma característica marcante. Aqui nesse mapa não vai estar aparecendo a indústria têxtil, mas no livro de vocês vai aparecer na página 93 um mapa de 2010 com a presença da indústria têxtil. Aqui vai ter outras indústrias além da têxtil. Por exemplo, a siderúrgica. Aqui, ó, um quadradinho verde, né? A siderurgia é a atividade que obteve êxito em razão da grande quantidade de carvão e de minério de ferro encontrado no país. Que a siderurgia é uma espécie de indústria que vai lidar com a purificação de metais, né? O uso do metal para a fabricação de várias coisas, como carros, como vigas para construções e assim por diante. Então, a gente observa aqui, por exemplo, aqui perto de Middlesbrough, a presença de siderúrgica, perto de Liverpool, que é uma grande região industrial inglesa, né? Mais presença de siderúrgicas. Aqui em Cádiz também, já no território vizinho aqui como a gente pode observar, o país de Gales, ó, país fronteira com a Inglaterra, podemos observar a presença também de siderurgia. Tá certo? E também tem a indústria de transformação. As indústrias eletromecânica, construção naval, automobilística, aeronáutica, máquinas têxteis, tudo isso a gente vai observar presente aqui também no território da Inglaterra. A aeronáutica, por exemplo, aqui, o quadradinho roxo. Na região de Liverpool a gente vai encontrar automobilística, o triângulo, também na região de Liverpool, aqui mais ao sul da Inglaterra. Na região de Londres também vai ser possível encontrar a eletrônica, esse quadradinho preto. Aqui próximo de Glasgow, já fica no território aqui da Escócia, né? Perto de Edimburgo também. Birmingham, Liverpool, perto de Londres, Cardiff, aqui no país de Gales. E assim sucessivamente. Então vejam que o Reino Unido é um conjunto de países. Esses 3 países aqui, né? O país de Gales, a Inglaterra e também a Escócia vão ter uma presença de vários tipos de indústrias, né? E os recursos minerais são consideráveis, principalmente de carvão e de petróleo. Aqui a gente vai observar, por exemplo, o Czinho de carvão bem concentrado aqui, principalmente na região de Liverpool, de Birmingham e de Glasgow. Tá bom? Petróleo aqui na costa leste da Inglaterra também vai ser bastante encontrado no mar aqui vizinho ao país, tá certo? Então, analisamos aqui alguns detalhes sobre o Reino Unido. Vamos para o próximo país. Mais detalhes, pessoal, vocês podem encontrar no livro, certo? Eu não vou abordar todos os detalhes, porque senão fica muito extenso. A atividade fica muito, muito grande, a correção. Vamos analisar o desenvolvimento industrial, econômico e tecnológico agora da França. França é um país vizinho à Inglaterra, né? Ali o território do Reino Unido. No caso da França, o território da França e as características físicas do país vão favorecer o quê? Além do clima e do relevo diferentes, vai ter muita diversidade de atividades econômicas. E uma das que caracterizam bem o país é a questão da agricultura, né? Porque tem uma grande área agricultável. Tem muitos espaços na França que favorecem a prática da agricultura. São normalmente planícies, né? Começa daqui da figura que a gente observa, né? Um exemplo de área agricultável francesa. E a França ela se beneficia bastante com isso. Ela supre as necessidades da população e também produz excedentes para exportar aos demais países europeus. Então, a abundância de alimentos lá é suficiente para a população local e para vender para outros países europeus. Ela vai ter, por exemplo, a produção de beterraba, açúcar, trigo, e também a gente vai ter a pecuária, que é a criação de animais, fornecendo assim carnes e laticínios, né? Produção de leite e assim por diante. Temos aqui o mapa da França, ó, mostrando a indústria automobilística e eletrônica.
certo? Isso daqui já vai entrar na parte de indústrias, que é o setor secundário. A metalurgia vai ser um destaque aqui na França, tá certo? Além de indústrias do setor aeroespacial, automobilístico, têxtil, químico, produção de máquinas também. Então, aqui diz, ó, as indústrias mecânicas, sobretudo a automobilística, e eletrônica são encontradas em todo o oeste da França. O oeste é essa porção aqui. Destacando-se as cidades de Cannes, ao norte, ó, a cidade de Le Mans, aqui, cidade de Rennes, também vai ser considerada uma área onde tem a presença também dessa indústria marcante. Brest, Argentan, Morlaix e Lannion. Eu não sei falar francês, então me perdoem se a minha pronúncia não estiver muito correta, tá certo? Então, essa porção oeste vai ser a porção que vai concentrar as indústrias mecânicas, como a automobilística, por exemplo, e a eletrônica. Tem outro mapa aqui que auxilia melhor a gente, para a gente observar, tá certo? Com as legendas, né? Metalurgia vai ser esse baldezinho aqui. Então, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, no sul da França, a presença de metalurgia. A indústria têxtil, são esses rolinhos aqui, vamos encontrar aqui ao norte do país, aqui na porção central também. Se a gente observar, vai ser a região aqui de Lyon, na França, né? Muito presente aqui na região norte, por exemplo, a indústria aérea, aeronáutica, química. Só olhando a legenda que a gente aí vai conseguir fazer as comparações. A metalúrgica, tá certo? Como a gente observou, a metalurgia ela vai aparecer aqui com dois símbolos diferentes, né? A primeira aparece aqui no sul da França, com o símbolo de um baldinho. Esse símbolo aqui, como se fosse uma shuriken, né? Vamos dizer assim, já vai aparecer aqui ao oeste da França, como a gente observou. Indústria naval, próximo aqui ao oceano, né? Ao norte aqui da França, também ao sul aqui e no oeste. E assim por diante, tá bom? Caso vocês queiram melhores detalhes, é só observar, pausa o vídeo, né? E observar de acordo com a legenda. Então, a França vai ter, dentro do seu território, espalhadas várias áreas industriais, vamos dizer assim. Paris, onde é que fica Paris? Aqui é o norte. Perceba que é a área da França onde a gente vai encontrar a maior porção industrial, né? Não é coincidência, porque a capital fica exatamente aqui. Mas também existem outras porções. Na região de Bordeaux, se olhar, vai ter presença. Região de Rennes, Cannes, no norte também, no noroeste, né? E aqui nessa porção norte também vai ter Lille, né? Que é outra grande cidade francesa. Vamos agora para a próxima questão, né? É importante ressaltar isso daqui, antes da gente ir para a próxima questão, ainda sobre a França. A França ela é um país que favoreceu bastante, né, o uso da energia nuclear, como a gente observa na imagem aqui, ó. A indústria, a usina nuclear funcionando, liberando aqui para a atmosfera alguns gases, inclusive, né? Por que essa usina nuclear ela está sendo utilizada aqui na França? Pessoal, porque a demanda por energia ela é crescente, né? Não só na França, mas no mundo inteiro. Então é necessário produção de energia, seja qual forma for. E lá o potencial energético que é explorado é a energia nuclear. Então, eles não têm como usar, por exemplo, a energia hidrelétrica, porque não há tanta presença de rios. Não tem como usar tanta as energias com base no carvão, por exemplo, ou no petróleo, né? Mas aí eles optaram, tiveram essa saída, né? Por usar a energia nuclear para fornecer energia para a sua população.
Além de fornecer energia para a população local, também fornece para os países vizinhos. Então, perceba que a França ela tem bastante presença, tanto industrial, dentro do cenário europeu, como também na geração de energia, é muito importante, não só localmente, mas a nível continental. Aí sim, vamos para a próxima questão, que já é sobre a Alemanha. E aí, sobre a Alemanha? Quais são alguns detalhes sobre a indústria, economia e tecnologia? Bom, a Alemanha, pessoal, é bastante desenvolvida do ponto de vista industrial, principalmente na questão da siderurgia. Como a gente já observou, ela vai trabalhar com construção de carros, né? Inclusive, na aula passada eu falei sobre a Volkswagen, que é da Alemanha. Aqui nós temos uma imagem mostrando outra montadora alemã, que é a Audi. A Audi também é uma montadora alemã, precisa de bastante tecnologia para fazer a montagem dos veículos. E esse aspecto da indústria alemã é grande por causa que também existe bastante abundância de carvão mineral. E aí garante ao país o atendimento a grande parte da demanda das suas indústrias, vindo para a geração de energia termoelétrica, inclusive. E a densa rede hidrográfica favorece o escoamento da produção dentro da Alemanha e para outros países europeus. Então, lá existe o transporte fluvial, né, que é através dos rios, transportando as mercadorias oriundas daqui das indústrias, por exemplo. Ok? A Alemanha, pessoal, ela vai ser a primeira economia da Europa. Então, vamos observar aqui alguns pontos estratégicos do território alemão. Tá certo? A produção industrial da Alemanha é altamente diversificada, mas alguns pontos merecem destaque. O setor siderúrgico, em Essen, por exemplo, fica aqui ao oeste. O químico em Colônia, aqui também, próximo de Essen. O automobilístico em Stuttgart, mais ao sul aqui, ó. O eletrotécnico em Frankfurt. Frankfurt vai ficar aqui localizado aqui na região oeste, centro-oeste, né, vamos dizer assim, território alemão. E a cidade de Düsseldorf é o mais importante centro financeiro, administrativo do Vale do Rio Ren. Aqui é Düsseldorf. Reunificada em 1990, a Alemanha tem um papel como país-chave no cenário internacional. A cidade de Berlim também vai ser considerada importante aqui no que diz respeito às indústrias, tá certo? Mas perceba que a presença mais importante vai ser nesse conjunto de cidades aqui a oeste, né? Düsseldorf, Essen, Colônia, Frankfurt, Stuttgart, aqui mais ao sul, Munich também ao sul. E entre outras áreas, como por exemplo Wolfsburg. Wolfsburg é onde fica a fábrica matriz, vamos dizer assim, da Volkswagen, né? A sede da Volkswagen é aqui em Wolfsburg, tá bom? Volkswagen, pessoal, só a título de curiosidade, em alemão, traduzindo, significa carro do povo, tá? Esse prefixo Volks, que no inglês, né, foi modificado e ficou Volks, né? Significa povo. Então, Volkswagen, traduzido do alemão, é carro do povo. Então, a Volkswagen é uma empresa multinacional muito boa para quem gosta de carros populares, porque tem preços acessíveis. Daí o nome carro do povo, né, ou carro popular. Tá certo? Vamos para a próxima questão agora sobre a Itália e outros países mediterrâneos, porque a Itália fica na região do mar Mediterrâneo. E aí, quais são algumas características dos países da área do Mediterrâneo? No sul, e também aqui no oeste, principalmente da Europa. Sobre a Itália, vamos falar um pouco da indústria, certo? Aí no livro de vocês, vai falar sobre a Itália, principalmente na página 96. Vamos ter a presença, por exemplo, da indústria têxtil, né? Na Itália também. Calçadista, revestimentos cerâmicos também são presentes, não só na Itália, mas também no país de Portugal e na Espanha.
A indústria italiana está concentrada quase que totalmente no norte do país, no Vale do Rio Pó. Essa região concentra 66% da mão de obra industrial, 70% da indústria química e 80% da indústria mecânica, além de gerar 90% da energia. Olha aqui a grande presença, principalmente no norte do país, da Itália. Capital, Roma, onde é que fica? Aqui mais ao centro do país, mas aqui ao norte que a gente vai encontrar a presença de recursos minerais, como zinco, chumbo, ferro, presença de siderúrgica, já aproveitando esse potencial, né, do ferro, né. A indústria têxtil é onde tem um T dentro de uma bolinha, né. Também presente bastante aqui, principalmente aqui no norte, né. Indústria automobilística presente aqui também, ó, tem um carrinho desenhado. Construção naval presente aqui também no norte bastante. Também tem ao sul, né. Só que a presença mais concentrada é no norte. Indústria mecânica e elétrica, essas estrelas, né, aqui principalmente ao norte. Indústria mecânica e elétrica, a gente vai observar principalmente aqui nessa região de Milão, que é o norte, né, do país. Certo? A Itália, pessoal, é onde a gente vai ter a Ferrari, por exemplo, né, que é o desejo, o sonho de consumo de muitas pessoas, né. Atividades de indústria lá em Portugal. Também é um país que fica que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Principalmente aqui ao sul, né, do país. A atividade industrial vai se concentrar principalmente na Grande Lisboa, que é essa parte aqui, no centro-oeste, né, banhado aqui pelo Oceano Atlântico, inclusive. A gente vai ter um número de estabelecimentos industriais bastante grande, ó, mais de 9.000 estabelecimentos aqui em Lisboa. Também tem aqui ao norte, né? E no norte de Portugal também vai existir a presença de grandes números de estabelecimentos industriais, que é a parte do litoral norte do país, né? Perceba que o centro do país, principalmente aqui na costa, né, vai também ter grandes quantidades de estabelecimentos e também de pessoal ao serviço, o número de trabalhadores. Quanto mais vermelho, maior o número de trabalhadores, né, trabalhando. Então, no norte, e aqui em Lisboa, que é a capital, vai ser onde tem mais trabalhadores industriais. Consequentemente, é onde há mais indústrias, né? São essas duas áreas aqui, principalmente lá em Portugal. O país que faz fronteira aqui é a Espanha, pessoal, tá? Então, temos aqui, ó, só para a gente fixar melhor a localização de algumas áreas aqui do país de Portugal. Lisboa fica aqui no centro, né? Oeste do mapa. E aqui em cima a gente vai ter outras grandes cidades importantes, como Porto, Braga, Viana, que é onde a gente também vai encontrar grande número de trabalhadores e estabelecimentos industriais. Tá bom? E a Espanha, como é? Como é que funciona lá? Pessoal, na Espanha, o terreno é bastante montanhoso, certo? Assim como na Itália também é bastante montanhoso. Então, a produção ela precisa ter uma circulação interna, mas aí tem uma dificuldade por causa dessa situação do terreno que dificulta, né? Lá na Espanha, a gente vai ter aqui nessa imagem alguns recursos minerais e também áreas industriais. Ferro, que é muito presente aí nas indústrias, principalmente metalúrgico, siderúrgico. Onde é que a gente vai encontrar? Na região aqui de Bilbao, ao norte, a gente vai encontrar a presença de ferro. Aqui no sul, sudoeste, né? Próximo a Sevilha, também vai ser possível encontrar a presença de ferro. Próximo aqui de Oviedo também. Se a gente for observar aqui as bacias carboníferas, onde tem o carvão, né? Quadradinho preto. Mais aqui ao norte, perto de Gijón. Temos aqui um pouco ao sul de Madrid. Mas a predominância é mais aqui ao norte do país. Presença de siderurgia, bolinha roxa. Gijón, o espanhol, né? Gijón. Me perdoe, Isabel, que fala espanhol melhor do que todos nós, né?
Construção metálica, Madrid, Valência, Barcelona, Bilbao, Sevilha, entre outros elementos importantes, como a indústria eletrotécnica, esse raiozinho dentro de um círculo branco. Presente aqui, por exemplo, em Madrid, que é a capital, a área bastante desenvolvida aqui do território da Espanha, do ponto de vista econômico e industrial, inclusive, né? Competindo principalmente aqui com Barcelona e Bilbao, aqui ao norte. Tá certo? A Espanha, pessoal, é um país bastante interessante, né? Assim como a Itália e Portugal, constituindo os países mediterrâneos, são países bastante interessantes, tanto do ponto de vista industrial, como também com relação ao turismo. Como a gente já falou da outra aula, milhares de pessoas viajam para esse território e elas vêm do norte, do sul, em todos os lugares para poder aproveitar, principalmente as épocas mais quentes aqui do continente europeu. Agora vamos para os países da área setentrional, do norte do continente europeu. Aí está na página 97. Esses países da Europa setentrional vão ser principalmente Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Vou falar agora inicialmente sobre o caso da Suécia. Pessoal, lá na Suécia a gente vai encontrar indústrias químicas, siderúrgicas, e por causa disso a Suécia ela é uma das principais economias da Europa. Vai ter grandes transnacionais ou multinacionais, como por exemplo a Volvo. A Volvo é uma montadora de automóveis lá da Suécia. Está presente lá e exporta carros para o mundo inteiro, inclusive. Mas além do setor automobilístico, né, vamos ter a de telecomunicação, eletrodomésticos, entre outros. Tá bom? Então tá aqui um carro da Volvo, né, sendo exposto aqui nesse salão de automóveis aqui. Agora, sobre a Noruega. Aliás, sobre a Finlândia. Tá vendo essa paisagem bonita aqui, ó? É uma paisagem finlandesa. Note a presença de floresta aqui ao fundo, né? Isso aqui é uma floresta bastante conhecida por ser apropriada, né? Ou acostumada com um clima bastante frio, rigoroso, suportando invernos muito rigorosos lá no país da Finlândia. Né? Lá vai ter a floresta de coníferas, que é um tipo de pinheiro, né? Tá aqui a árvore, né? Se você observar, ela é bastante alta. E lembra a árvore de Natal. Então, é só observar a semelhança e associar, né? Que ela tem um formato de cone, um triângulo, né? Aqui em cima, vai criando esse triângulo aqui em cima. Isso aqui ajuda na hora que a neve cai no topo, né? E nas folhas, aí ela não se acumula tanto, ela vai caindo, né? E aí a árvore não tomba, não vem a cair também. Não se acumula muita neve aqui em cima. E essas florestas aqui de coníferas, também conhecida como floresta boreal, né? Floresta do norte. Ela é muito interessante para a exploração madeireira. E lá vai existir, né? A exploração madeireira, as indústrias elas aproveitam para a construção de imóveis, por exemplo, né? Papel, celulose também são explorados. Mas aí a floresta ela vai desaparecer? Pessoal, o interessante lá da Finlândia é que eles fazem um reflorestamento. Então eles plantam, derrubam. Isso é que vai se renovando e a indústria ela continua funcionando. Além disso, pessoal, a Finlândia ela vai possuir mais de 180 mil lagos. Então, a presença de lagos também é bastante marcante lá no território finlandês. E aí, sobre outros países, como, por exemplo, o sul da Islândia, Noruega e Dinamarca, tem alguma coisa? Também. Onde é que fica a Islândia? Fica aqui, ó, um pouquinho mais distante do resto do continente. Mas ainda é um país europeu, certo? A Islândia é um país com população bem baixa, né? Entre os seus 400 mil habitantes, 300 mil habitantes. Tem muito pouca gente.
até por causa da sua localização geográfica muito ao norte, que torna o país bastante frio, e isso daí não é muito atrativo. E também tem o fato do país ser muito montanhoso, então as populações são pequenas, tá bom? É menos gente do que em Natal, o país inteiro, né? 300, 400 mil habitantes. Muito bem, então, onde é que fica a posição também da Noruega? Aqui, outro país nórdico. Vizinho aqui é a Suécia, né? Dinamarca fica mais aqui ao sul e a Finlândia mais aqui ao leste. São considerados países nórdicos, todos esses. A Escandinávia vai ser os países pintados em vermelho, que é a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Qual é uma das atividades mais conhecidas desses países aí? Islândia, Noruega, Dinamarca. Historicamente, esses países têm uma economia muito baseada na pesca, sendo principalmente a Noruega a maior produtora de pescado da Europa Ocidental. Essa imagem aqui específica é da Islândia, tá? É um islandês aqui fazendo a atividade da pesca, mas entre os países aí da Europa Setentrional, a Noruega é a que mais se destaca. A pesca normalmente é ligada à subsistência da população local, mas também é comercializada, né? A atividade pesqueira lá funciona para essas duas naturezas, tanto para o comércio como também para a subsistência. A pessoa ela tanto vai se alimentar do peixe, como vai vender os peixes também. Muito bem. A Dinamarca vai ter várias ilhas e lá no território dinamarquês vai ter a presença de indústrias químicas, indústria de máquinas e ferramentas. Também tem um parque eólico bastante presente dentro do seu território. Bom, pessoal, para não ficar muito extenso, então a gente não vai falar mais do que isso, tá? Vai ficar por aqui mesmo o assunto. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu tentei abordar aqui assuntos de duas naturezas diferentes, tanto do livro de vocês, que tem muita informação, como também da internet, que também é uma grande fonte de informações. Mas se a gente for pegar tudo que o livro tem a dizer, tudo que a internet tem a dizer, essa aula ia ter umas 3 horas de duração. Tá? Não tem cabimento, vamos deixar por aqui mesmo. Bem, então fiquem todos com Deus, eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente se encontra. Se cuidem bem. Até a próxima. Tchau.